neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, Com fidelidade. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Senhor, tu vês que a jornada é longa, às vezes faltam forças para prosseguir. Com tua mão divina segurando a minha, eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada há espinhos que me ferem, querendo sempre, muitas vezes, me impedir, com teu poder, com teu amor, com tua graça, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no amigo, é na tormenta e no perigo que se pensa
no vendaval, Senhor, eu quero estar contigo. Se você tem expulsado a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Há uma linha divisória entre a misericórdia e o juízo. E isto é algo muito perigoso para um homem, para uma mulher, ou mesmo um menino que já tem consciência, cruzar essa linha. Porque logo que se cruza essa linha de morte, não há oportunidade de regresso. Isso nos faz lembrar das dimensões. Nós temos 7 dimensões. 3 delas é a matéria, o tempo, é a luz na qual nós vivemos. A quarta são as imagens, as vozes que estão no ar, no espaço e que podem ser captadas através de aparelhos, televisores, radiofônicos. A quinta dimensão é justamente para estes que cruzam a linha divisória entre a misericórdia e o juízo. Então, depois que eles cruzam esta linha, não há oportunidade de regresso. Agora, ouvintes, isso deve ser encarado com realismo. Aqui não existe pessimismo, não existe sugestão, não está havendo nenhum fanatismo. Mas nós devemos encarar o nosso destino eterno pelo prisma real. Uma coisa que simplesmente vem a cauterizar a nossa consciência. Então, o que serve isto? É para nos prejudicar com prejuízo eterno. Agora, notemos que antes do homem passar para a quinta dimensão, ele tem que rejeitar a misericórdia aqui. Ele atravessa essa linha enquanto está em vida. Não é depois que morre. Ele já morre enquadrado, preso à quinta dimensão, que é como num pesadelo, um estado de espírito. Ele já morre no inferno. Ele está em inferno em vida. Ele não tem segurança da vida eterna. E a quinta dimensão é justamente isto. Não chega onde gostaria de chegar para um descanso e nem tampouco pode regressar para esta dimensão na qual ainda poderia se arrepender, se converter. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Então vamos repetir: se você tem expulsado a Deus, resistido a Deus muitas vezes, haverá uma ocasião quando o expulsará pela última vez. Aquele homem fica expulsando aquela mulher todos os dias. Chegará um dia que ele a expulsará pela última vez. Aquela mulher fica expulsando aquele homem todos os dias. Haverá um dia que ela o expulsará pela última vez. Os filhos resistem aos pais. Uma filha resiste à mãe. Até que chega o dia e a hora, o momento em que ela a resistirá pela última vez. Assim é com Deus. Nós citamos a Bíblia
Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, versículo 7, quando Caim caiu seu semblante e irou-se contra o seu irmão Abel, ao invés de irar-se contra Deus, que rejeitou o seu sacrifício, irou-se contra o seu irmão, que não tinha feito nada contra ele, simplesmente porque o seu culto foi aceito por Deus. Agora ele devia irar-se contra Deus. Mas acontece que a semente que estava nele era do diabo. E mais do que ninguém, ele, o maligno que estava em Caim, sabia e sabe que ele não pode destruir a Deus. Ele não pode matar Deus. Ele não pode vencer a Deus. Então se atirou contra Abel fisicamente. O máximo que ele pode fazer também. Jesus disse: não temeis os homens, que não podem fazer nada mais do que matar em corpo. Antes temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Bom, amados, mas vamos pensar um pouquinho sobre o desejo. Deus disse para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Você está rejeitando uma coisa voluntariamente. Você está olhando para um lado por sua conta própria. Você está escolhendo ser um assassino. Você está escolhendo ser o primeiro assassino do mundo, como Eva escolheu ser a primeira mulher que se perverteria do mundo, quando ela foi conquistada pela serpente. Jamais poderia haver um segundo assassino se não houvesse o primeiro. E quem foi o primeiro? Você acha que uma mulher santa, pura, imaculada, e que somente por comer uma maçã poderia trazer a primeira semente homicida ao mundo? Não, essa semente só poderia vir através de um primeiro ato pervertido. E foi o que a serpente fez com Eva. Ela a conquistou, o diabo conquistou a Eva e injetou a sua semente no seu ventre. Então, houve uma primeira prostituta no mundo para haver a segunda. E não poderia vir uma semente tão má e tão perversa, a não ser através de um ato tão mau e tão perverso como aquele que Eva cometeu. Veja o que ela própria disse em Gênesis capítulo 4, versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela própria disse que Deus lhe deu uma outra semente no lugar de Abel. Aquilo era uma semente. No primeiro versículo de Gênesis, capítulo 4, a Bíblia diz: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Ela só podia dizer assim, porque a lei vem do Senhor, a lei da concepção. E teve mais a seu irmão Abel. Agora veja, a Bíblia não diz que Adão conheceu novamente a Eva para ela ter Abel, conceber e dar à luz a Abel. A Bíblia emendou a coisa, e teve mais a seu irmão Abel. Já no versículo 25 a Bíblia diz: e tornou Adão a conhecer a sua mulher. Agora sim, veio uma semente no lugar daquela que Caim matou. Mas nós queremos enfatizar bem isso aqui para os nossos ouvintes. É que o desejo de Caim não podia ser executado
Pelo contrário, não poderia nunca existir tal desejo em Caim se ele não tivesse vindo de um ato pervertido. Nunca. Agora está aqui. Se você é um cristão gerado através de um ato religioso pervertido, você vai ter desejos, você vai ficar escravo dos desejos mundanos, assassinos, homicidas espiritualmente falando. Por isso você deve desejar ser gerado de novo pelo Espírito Santo, ser gerado legitimamente, sem nenhum credo, sem nenhum dogma, sem nenhuma interpretação humana, nascer de novo, ser gerado pelo Espírito Santo, genuinamente, para que então seus desejos não sejam como os desejos de Caim. Deus disse: e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Irmãos, vejam como está o desejo da mulher, mesmo chamada cristã, e é gerada, cuja fé é gerada por um credo manufaturado por homens. Veja o desejo do seu coração, suas atitudes, suas maneiras, mostram perfeitamente que desejo há em seus corações. Deus vai julgar de todos os modos deste mundo é pelo desejo que há nos corações dos homens. E esses desejos todos, por mais bonitos que sejam, são inspirados pela serpente, são inspirados pelo maligno. E vocês olhem aqui uma coisa, escutem bem, anotem isto. Que Satanás não inspira desejos maus somente, porque caso contrário, ele não poderia enganar a quem quer que seja. Foi Satanás quem inspirou o culto de Caim. No entanto, o culto de Caim foi dedicado a Deus e não a Satanás. É Satanás quem está inspirando esses cultos falsos, técnicos, floridos, sem revelação do Espírito Santo, sem a revelação do sangue de Jesus Cristo. Antes de um homem dedicar um culto a Deus, ele tem que nascer de novo. Antes de uma mulher dedicar um culto a Deus, ela precisa nascer de novo. Ela precisa ser gerada pelo próprio Deus, porque caso contrário, o seu culto é enfadonho, causa náuseas diante de Deus. A Bíblia diz no Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O salmista está falando justamente a pessoas cujos desejos são inspirados pelo Espírito Santo, a pessoas que deleitam-se no Senhor. Ora, que tempo estamos vivendo, que hora estamos encarando. Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 1, eu gostaria que os meus ouvintes lessem, porque o tempo aqui não nos permite debulhar a coisa, minuciar. Aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18. E veja como Deus fala dessa apostasia, desse sodomismo que iria tomar conta e que tem tomado conta, a ponto das concupiscências tomarem conta dos corações, de tal forma que os homens se tornariam imundos para desonrarem seus corpos entre si. O que é concupiscência? Concupiscência é desejo, desejo da carne, desejo do coração dominado pela carne. E Paulo diz, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, aos desejos de seus corações, à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Paulo disse no versículo 27, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade, uns para com os outros,
homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Mas ele fala também a respeito das mulheres. Está aqui, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, quer dizer, a seus desejos infames. Veja o que Deus falou com Caim. Para ti será o seu desejo, e você dominará sobre ele. Desejo de matar, desejo de cultuar a Deus, desejo de matar, desejo de prostituir, desejo de exibir os corpos, desejo de manifestar tudo que inspira concupiscência, tudo que inspira sexo, tudo que inspira vício, propagandas insinuantes, mulheres desnudas, despidas das fotografias, nas bancas, nos estabelecimentos comerciais, sob as vistas passivas das famílias, programas em todos os meios de publicidade que afrontam a moral, que depõem contra a moral, acabando, arrasando tudo. Mas Deus disse, pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Eles estão querendo parecer com mulheres, e as mulheres estão querendo parecer com homens. Eles estão se vestindo como mulheres, e as mulheres estão se vestindo como homens. Eles estão ficando com cabelos crescidos, e elas cortando seus cabelos como homens. Agora, o que está acontecendo? Os homens têm sido entregues aos seus desejos. Às vezes, como Paulo mesmo disse nesse primeiro capítulo aos Romanos, não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem. Às vezes não praticam, mas consentem dentro da igreja, consentem nas repartições, consentem em tudo quanto é lugar, nas escolas, infestando os ambientes, contaminando, estão aí com tanto amor pelo meio ambiente. Ah, que amor pelo meio ambiente! Hipócritas, sepulcros caiados, quem vos livrará da condenação do inferno? As nossas filhinhas vão para esses meios ambientes e já voltam de lá sabendo tudo que não presta. Tudo quanto é decomposição moral, nas paredes, nas revistas, naqueles que deveriam ser exemplos, nos tutores, nos mestres. Onde estamos parados? Jesus disse que seria como nos dias de Sodoma e de Gomorra. Seria como nos dias de Noé. O desejo de Caim está sendo expressado, gana, sangue sendo derramado, insegurança por todos os lados, desejo de cultuar a Deus, mas desejo de matar. Veja qual foi o desejo da igreja assassina, que está sentada sobre muitas águas, que quer dizer povos. Desejo de cultuar a Deus com seu culto apóstata, com seu culto pagão, e logo em seguida matar, trancar a boca dos cristãos, dos verdadeiros, que falassem contra ela. Ela tem a mesma gana, ela tem o mesmo desejo. E veja se nós poderemos continuar mostrando essas verdades. Mas fique sabendo, mundo moribundo, você tem rejeitado a Deus por muitas vezes, mundo religioso, você rejeitou a mensagem de um profeta, e agora só resta sobre você, mundo, pestes, terremotos, rumores de guerras, fome, insegurança por todos os lados, doenças. Que Deus tenha misericórdia de cada um. Há uma solução, é individual. Escapa-te por ti mesmo, escapa-te por tua vida, salva-te hoje, recua em Cristo e peça a Deus: Senhor, dá-me o teu Espírito, para que Ele me inspire os meus desejos somente de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali
na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã.
nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somente isto poderia fazer de nós pessoas que não passam também, que não se desvanecem, que não perecem. Porque se Ele não perece, nós também não pereceremos, se Ele vive em nós, se Ele está em nós. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem? São Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao versículo 13. São palavras de Jesus Cristo na parábola do amigo importuno. Neste mundo de tanta solicitude, de tanta necessidade, uma necessidade chama a outra, como um abismo chama o outro abismo. Os pedidos e as demandas dos homens, de um modo geral, quase todas elas, são em direção do natural, das coisas materiais. Há um profeta na Bíblia que disse que
o homem carregaria dinheiro em saco furado. Ora, que expressão grosseira, que expressão esquisita, mas que tem um significado tão profundo, tão real no seu cumprimento. Carregar dinheiro em saco furado. Isto quer dizer que nunca enche a medida de quem quer que seja. Mas, ouvintes, tudo parte de um ponto. Tudo parte de uma estaca. Se o homem conseguisse voltar à estaca zero e partir dali e dar cada passo de sua vida devidamente seguro de onde está pisando, sob orientação de Deus, sob orientação do infalível, tudo seria diferente. Aliás, é um conselho que as pessoas desorientadas, que estão sofrendo um desequilíbrio, que estão desesperadas nesse instante, devem acatar, devem receber de Deus nesse instante. Talvez não puderam parar quando estavam bem de vida, bem de saúde, mas agora estão paradas. E podem ouvir um conselho de Deus. Volte à estaca zero. Volte à casa do Pai. Volte ao ponto de partida, como o filho pródigo voltou. E verás então que o Pai sempre é Pai. O Pai sempre é Pai, mas de quem? Do Filho. Então o Filho, por sua vez, sempre é um filho. Ou mais cedo ou mais tarde, ele se lembrará da estaca de onde ele partiu. Ele encontrará justamente onde ele se desviou do correto, do certo, da certeza, da segurança. Vocês conhecem a parábola do filho pródigo e já estão entendendo tudo a estas alturas. Ele não contentou com o que tinha na casa do pai e quis ser um aventureiro. E numa missão de aventura, ele chegou a um ponto de desejar comer as bolotas que os porcos comiam. Oh, que experiência tremenda! Mas vale a pena lembrar-nos de que sempre ele era um filho. Um filho que um dia fez um pedido que naturalmente sangrou o coração do seu pai. Mas o pai lhe atendeu o seu pedido. Aquele filho não saiu sob uma vontade própria, perfeita de seu pai, mas saiu sob uma vontade permissiva. Ele fez o pedido e o pai lhe atendeu. Conforme já afirmamos, não sob uma vontade própria, perfeita, mas sim sob a vontade permissiva. Deus tem duas vontades: a vontade perfeita, própria dele, e a vontade permissiva. Como você também, qualquer pai de família, qualquer pessoa que está me ouvindo nesse instante pode entender isto perfeitamente. Há coisas que você admite como permissão, mas há outras que você admite como vontade própria, perfeita, nascida de dentro para fora. Israel pediu um rei, e sob a vontade permissiva de Deus, Israel recebeu o rei Saul. Aí está um exemplo claro. Mas por que ele pediu? Bom, um bom assunto para nós meditarmos, continuarmos
na nossa meditação nesse instante, uma vez que Jesus disse: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Vamos pensar no pedido de Salomão, quando tudo estava diante dele. Quando Deus, como um verdadeiro rei, disse para ele: o que você pedir, eu te darei. Salomão, cônscio de sua responsabilidade, e naturalmente, julgando-se completamente incapaz, débil, insuficiente em si mesmo, de desincumbir uma missão que tem um tipo perfeito na Bíblia Sagrada, do Espírito Santo. Pediu sabedoria. Oh, sim, pediu sabedoria. Que sabedoria pediu Salomão? Todos sabem que foi a sabedoria do alto para julgar, para discernir. Ele tinha que julgar o povo, ele tinha que decidir por duas mulheres que estavam em contenda por causa de uma criança morta e uma criança viva. Que sabedoria Deus deu para aquele homem. E São Tiago disse para os cristãos, sem exceção de classe, condição, sexo. São Tiago disse à irmã, ao irmão: se você tem falta de sabedoria, peça. Mas não peça duvidando. Eu não estou falando de uma sabedoria que você tem que conseguir num banco de escola, de uma faculdade. Porque aí você tem que buscar através dos livros, através do sistema escolar educacional. Mas Tiago está falando de uma sabedoria que deve ser pedida a Deus. Então está claro que se refere exclusivamente a uma sabedoria que vem de Deus, sabedoria do alto. Como se necessita de sabedoria nesses dias? Como se necessita de sabedoria no lar? Como os esposos estão precisando de sabedoria? Como as esposas, as mães, as moças, os moços estão necessitando da sabedoria do alto. Mas em busca da sabedoria terrena, desprezam o mais excelente. Quando Deus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora, quem traz essa sabedoria é o Espírito Santo. Davi pediu a Deus, com angústia, com desespero, vendo seu pecado diante de si, a coisa que poderia de fato lhe separar de Deus, o que significa tirar dele o Espírito Santo. Então ele clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Que valerei eu sem o teu Espírito? O que vale um homem sem o Espírito de Deus? O que vale um Sansão depois de realizar tantas façanhas? O que vale um Sansão com os olhos furados? O que vale uma igreja? O que vale um crente? O que vale um pai de família sem pulso, sem o poder de Deus? O que vale uma mãe? O que vale uma mulher sem o poder de Deus na sua vida? O que vale um povo sem Deus? O que valem as riquezas? O que vale Israel sem o profeta, sem o assim diz o Senhor? Qualquer inimigo se ajuntava aos redores de si e o assombrava, o levava à idolatria, o levava aos bosques, aos altares fabricados por homens pagãos. O que vale o homem sem Deus? Não retires de mim, ó que pedido.
É uma hora de pedido. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Se damos oportunidade para pedir, só se pede cura, só se pede solução de problemas. Isto mostrando que estamos atolados, soterrados, mergulhados nas aflições terrenas causadas pela demanda, pela busca das coisas naturais. Jesus disse: pedi, dá-se-vos, buscar e achareis. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que deve ser pedido. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Dá o Espírito Santo simplesmente para você falar em línguas estranhas, profetizar. Nada disto soluciona o problema de quem quer que seja mais. 1 Coríntios 13 tem se cumprido, porque o que é perfeito tem vindo, que é a palavra completa. O Espírito Santo não pode fazer outra coisa senão te revelar as Escrituras. O que ele fazia naquele dia de Lutero era revelar que a salvação era de graça. Mas o que ele fazia no dia de Wesley era revelar que sem santificação ninguém veria o Senhor. O que ele fez nos dias dos pentecostais, dos dons espirituais, foi mostrar que este é um direito da igreja. Os dons espirituais nas Escrituras. E o que faz o Espírito Santo nesta era? Está levantando grandes líderes, prometendo tudo, como disse São Pedro, quando eles próprios estão escravizados. O que faz o Espírito Santo nesta hora? Nesta hora em que o mundo se encontra totalmente inseguro, em todos os sentidos, em todas as alas, não há segurança. Dizem a paz, dão as mãos uns aos outros. Quando as Escrituras dizem, quando disserem a paz, paz, virá repentina destruição. Porque o homem tem pedido mal, pedi, e não recebereis porque pede mal. Você pede o Espírito Santo, esperando em falar línguas, estará satisfeito com isso? Você está pedindo mal, por isso não recebe o Espírito Santo. A filha de Herodias fez um pedido, suborientada pela sua mãe corrupta, pela sua mãe adúltera. E que pedido louco, que pedido doido, pedir a cabeça de um profeta. Isto é, trancar a boca de quem feriu o seu pecado. O melhor que ela poderia ter feito, e que jamais aconteceria, porquanto ela era uma imunda, ela era dizer assim: solte João Batista, deixe que sua boca se abra contra o meu pecado. Quando há uma boca se abrindo contra o pecado de um povo, quando o profeta de Deus vinha abrindo a sua boca contra o pecado de Israel, era lhe dando uma oportunidade, era procurando salvar Israel, quebrar seus Baalins, quebrar seus Astarotes, quebrar seus credos, quebrar seus dogmas, vencer, portanto. Se Herodias fosse uma mãe sábia, que pelo menos tivesse caído em si, naquele ínterim, naquele espaço de tempo, ela diria: minha filha, peça para Herodes soltar João Batista com liberdade de abrir sua boca, gritar nesse deserto, ferir os nossos pecados. Onde está a sabedoria que vem do alto? Pergunte onde estava a sabedoria
nos dias de Jesus aqui na terra, sabedoria para saber quem era o Cristo? Estava com um pescador, não é? E vocês, quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Quem lhe deu essa ciência, Pedro? Quem lhe deu essa sabedoria? Quem poderia nos dar sabedoria nesta era para ver um profeta, para ver a mensagem de Deus, para ver o cumprimento das Escrituras? A Pedro não foi a carne nem o sangue, então muito menos a nós. Poderia ser a carne e o sangue. Que o Senhor vos abençoe, ouvintes. Que o Senhor vos dê graça nesta hora, sabedoria do alto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo, que nos conduz aos céus. Eis a nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção. Eis a nova,
em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor. Proclamai o dom do Redentor, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus. Esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, cheia de bênção do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.